Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao Eu Sou o Thiago de Barros. E é o seguinte, esse aqui é o Leitura Viva. É a ideia de utilizar essa tecnologia de transmissão ao vivo e divulgar literatura e leitura nessas novas plataformas, nesses novos sonhos digitais. E a proposta é exatamente essa. Eu vou vir aqui, sem tempo marcado, sem data pré-agendada nem nada. Vou iniciar uma transmissão ao vivo, ao vivo, aos vivos. Lembrei daquele disco muito bom do Chico César, Aos Vivos. Mas aqui é leitura viva ao vivo, mais ou menos isso. E vamos ver então qual foi o livro escolhido para o início dessas atividades estrambólicas. Histórias de Cronópios e de Famas, do Júlio Cortázar. O Júlio Cortázar é um escritor argentino. Essa capa é muito legal, galera. Vejam, parece... tem um olho atrás de um osso de algum animal. Enfim, estou aqui com o meu café, certo? E eu vou iniciar essa aventura com vocês. Uma edição já está um pouco fragmentada, eu já andei manuseando ela. Olha aqui, a Livraria Brasileira. Quem não lê, mal fala, mal ouve, mal vê. Certo. Aqui a gente tem a primeira orelha, depois eu vou voltar nela. E eu também estou lendo pela tela da câmera, sabe? Vamos começar pela ficha aqui, olha só. Então, esse Júlio Cortázar, 1914, Histórias de Cronópios e de Famas. Essa tradução é da Glória Rodrigues, é a 4ª edição. Vamos ver, quero informações daquela capa, né? Aquela capa bem legal. Aqui, a montagem da capa do Nê. Essa capa muito legal. Histórias de Cronópios e de Famas. Então aqui, ó, Direitos para a Língua Portuguesa pela editora Civilização Brasileira. Esse pessoal aqui que vai me processar se eles virem esse vídeo. Nota da tradutora. Geralmente eu pulo essa parte, sabe? E aqui já vem o sumário. Bom, eu vou começar pela orelha, que é como geralmente eu faço. Que são cronópios? Que são famas? Histórias de Cronópios e de Famas é o 6º livro de Júlio Cortázar. Foi escrito em Roma e em Paris no período de 1952 a 1959 e publicado em 1962, um ano antes do Jogo da Amarelinha. Esse Jogo da Amarelinha é um dos livros mais famosos do Cortázar. Eu já tentei ler umas 3 vezes, mas ele é meio complexo e tem várias metodologias para você lê-lo. Você pode ler os capítulos separadamente ou você pode ler no formato proposto pelo livro, enfim. É um livro complexo. A Enciclopédia Universalis de Paris, que dedica mais de uma página a Cortázar, dando assim uma medida do prestígio internacional do escritor argentino, qualifica o livro como desconcertante. E agora a gente está falando do Cronópios e Famas. E acrescenta: sobre um fundo de caricatura da vida em Buenos Aires, é uma seleção variada, insólita, de notas, de fantasias e de improvisações. Um humor melancólico, irônico ou violento, cheio de uma curiosa poesia, ali se desdobra num estilo carregado de imagens intensas e de achados verbais e psicológicos. Muito legal essa descrição aí da Enciclopédia Universalis. O título é o mesmo no original espanhol. A chave de que se necessita para penetrá-lo é universal. Que são cronópios? Que são famas? O leitor irá descobrindo por si mesmo à medida que entra no mundo fantástico desvendado pelo autor, e nisto achará um prazer que se renova a cada instante. Mas não será nenhum desmancha-prazer adiantar alguns dados rápidos sobre as origens e temperamento dessas fascinantes criaturas. Então, cronópios de fama são criaturas
criaturas de Deus, criaturas de Cortázar, criaturas de escritores, né? Então, o próprio autor, Uma Noite em Paris, num concerto, assim descreveu seus personagens. Eram tão estranhos que eu não conseguia vê-los claramente. Uma espécie de micróbios flutuando no ar. Uns glóbulos verdes que pouco a pouco iam tomando características humanas. Que loucura, né? Então o Cortázar deve ter visto essas entidades aí, nessa inspiração que ele teve, até ele se transformar em criaturas humanas que ele descreve nesse livro aqui. A força dos cronópios é a poesia. E aí, será que eu seria um cronópio, hein? Eles cantam como as cigarras. Agora vamos para a parte de trás. Indiferentes ao prosaísmo do cotidiano. E quando cantam, esquecem tudo. São atropelados, perdem o que levam nos bolsos e até a conta dos dias. Essa coisa de perder as coisas, eu me encaixo, viu? Eu já perdi as contas, inclusive dos celulares e chaves e cartões que eu perco por aí. Então eu estou mais para cronópio por enquanto, hein? Os famas são seres acomodados, prudentes, dados ao cálculo e embalsamam suas recordações. Se a família vai se hospedar num hotel, mandam um na frente para verificar os preços e a cor dos lençóis. Os famas sabem tudo da vida prática, mas os cronópios sentem por eles uma compaixão infinita. Talvez seja uma mistura de cronópio e de fama, viu? Com essa coisa dos cálculos. É melhor prevenir do que remediar, né? A coisa projetada dá certo com maior probabilidade. Eu penso um pouco assim. Então vamos lá. Além dos cronópios e famas, tem outros. Há também as esperanças. As esperanças sedentárias, escreve o Cortázar, deixam-se viajar pelas coisas e pelos homens, e são como as estátuas, que é preciso ir ver, porque elas não vêm até nós. Os famas dançam trégua e dançam catala, danças essas inventadas pelo seu criador e não se encontram em nenhum folclore argentino ou latino-americano. Tá aí, eu gosto de dançar também. Talvez todos nós sejamos um pouco de cada, né? Hoje eu acordei meio cronópio, dormi meio fama e dormi com a esperança, sei lá. Os cronópios e as esperanças conhecem outra dança, chamada espera. Ah, que louco, a esperança não dança espera, a esperança dança trégua e dança catala. Mas nem só das histórias desses seres que dão o título se compõe o livro. No sortimento de que fala o sumário se inclui um manual de instruções, uma sequência de ocupações estranhas e outra que traz o título de Matéria Plástica. Na obra de Júlio Cortázar, as histórias de cronópios e de famas não se situam como uma ilha à parte. Ao contrário, elas são muito elucidativas de uma visão característica do autor, que aqui escolhe a arma do humor e o caminho do fantástico para denunciar o mundo onde o sentido humano se perdeu. Acho muito legal. Então ela acaba falando que o livro, apesar de chamar Histórias de Cronópios e de Famas, ele tem essa divisão, dividido em 4 partes, e apenas a última parte, que vai começar aí na página 103, se refere diretamente a essas criaturas fantásticas. A primeira parte é Manual de Instruções, a segunda parte Estranhas Ocupações, terceira Matéria Plástica, e aí as criaturinhas do Cortázar, os cronópios e os famas. Então é isso, pessoal, esse é o introito da coisa, é o começo. Nem sei se alguma pessoa assistiu isso ou irá assistir, mas fiquem ligados que a qualquer momento eu voltarei. E o Cortázar também. Saravá.